nosso trabalho ele começou de forma prática, as canalizações começaram no ano 2000. A princípio, eu recebia as mensagens, o Luiz, meu companheiro, meu marido, fazia os registros disso, e a gente, durante praticamente 11 anos, anotou tudo isso, registrou em vídeo, registrou em áudio. Só que essas mensagens, inicialmente, elas eram dadas por formas de pensamento que não tinham e nem terão existência física em nenhuma dimensão. Os conceitos são extremamente avançados, são conceitos bastante profundos e não tinham relação direta com o trabalho prático que começou a partir do ano de 2012, deste ano, falando sobre a transição, o momento de transição do planeta e as modificações todas em nível cósmico, em nível planetário e em nível energético individualmente. Então, a partir deste ano, nós tivemos autorização para divulgar essas informações, passamos bastante tempo estudando, achando a melhor maneira, uma metodologia que fosse fácil para todo mundo, e fazemos esse trabalho dos encontros presenciais desde abril deste ano. E que estão evoluindo, todos os sábados nós nos encontramos, e vamos com essa agenda até o dia 15 de dezembro de 2012, que é a semana que antecede justamente a ativação da Kundalini da Terra. Depois disso, vamos ver quais são os novos planos, mas a gente não tem nada delineado para o próximo ano. Vamos esperar essa energia de ativação, que vai ser muito diferente de tudo que a gente já conhece e que já viu. Eu tenho que começar dizendo para vocês, então, que nós estamos prestes, nós estamos às portas desta transformação e desta ascensão. O que é isto? Isto é uma época onde o planeta está mudando de estágio de evolução. Nós vamos resolver todos os problemas do dia para a noite? Não. Nós vamos virar, aspas, anjos, seres iluminados todos de uma vez? Bem difícil, né? Mas nós vamos ter todas as ferramentas energéticas, cósmicas, nós vamos ter ferramentas físicas da nossa estrutura energética para acessar a quinta dimensão, estando na terceira, isso vai ser explicado com calma, e também para que a gente viva um tempo de comunicação, relacionamento, acesso à informação do mundo, dos outros, da gente, totalmente diferenciado do padrão que a gente conhece hoje. Esta é a grande importância disso tudo. E como é que isso acontece? Muito bem. Como nós, no nosso corpo, temos os nossos chakras no nosso corpo, quem aqui faz trabalhos energéticos? Levantem a mão com prazer e alegria. Muito bem. Quem não entende nada de energia, acha que energia é aquele negócio que a gente paga no fim do mês para alguém? Todo mundo sabe de alguma coisinha, né? Muito bem. Então é assim, no nosso corpo físico nós temos os nossos 7 chakras principais, temos muitos outros, mas os 7 chakras principais são estes aqui que estão alinhados neste eixo vertical, ok? O planeta Terra também tem seus próprios chakras. E estes chakras do planeta Terra, diferente do nosso caso, um deles, que é o correspondente à Kundalini, que no nosso caso fica na base da espinha, no planeta Terra ele é móvel. É um grande, enorme, gigantesco centro de energia, tanto em termos de potência quanto em termos de tamanho, ocupa uma grande extensão geográfica, e este Kundalini da Terra, ele sendo móvel, ele se fixa em determinados pontos do planeta em ciclos de aproximadamente 13 mil anos. Então vamos fazer uma retrospectiva na linha do tempo. Há 26 mil anos atrás, onde estava a Kundalini da Terra? Na Atlântida, tá? Na região ao que correspondia a Atlântida. E aí ficou ali durante 13 mil anos. Nesses 13 mil anos aconteceu
uma grande evolução, aconteceram ganhos tecnológicos, aconteceram ganhos de poder, poder físico, poder energético, só que esse ciclo acaba. Então, a Kundalini da Terra saiu da região da Atlântida e foi migrando até um outro ponto. Que ponto era esse? Quem sabe? Tibete. Daí, então, ela migrou da região da Atlântida, foi andando pela malha energética do planeta até a região do Tibete, onde ficou até hoje. Então, quem nasceu antes de 1985 estava lá. Ninguém levanta a mão nessa hora, né? Ninguém se... Não. Antes de 85... Quem nasceu antes de 85 sofreu as influências da Kundalini da Terra na região do Tibete. Em 1985, final do ciclo desses 13 mil anos, não são 13 mil anos redondos, tá? 13.100 e blá, mas a gente fala 13 para arredondar a conta e ficar mais fácil na cabeça. No final desses 13 mil anos, 1985, a Kundalini da Terra começou a se mover. Por onde? Pela malha energética do planeta. Malha energética do planeta, quem já estudou de alguma maneira radiestesia, sabe que a Terra tem umas linhas que são assim e umas linhas que são assim, as tais linhas Hartmann, e umas outras que são assim, é uma malha mesmo, né? Vertical, horizontal, diagonal, e vai formando pequenos quadrantes que podem ser medidos. Então, a Kundalini da Terra, ela vem se movendo por estas linhas, de que jeito? Empurrada pelas tribos do planeta. E essa é a parte mais linda da gente pensar, que as tribos que estão ligadas à Terra e aos rituais da Terra têm uma super e enorme total importância nos processos de evolução. Eles guardam estes rituais e eles vão batendo os pés, e eles vão fazendo danças circulares, e eles vão cantando, e eles vão mantendo os elementos, e é isto que vai iluminando o caminho de passagem da Kundalini. Não só no nível físico, das tribos reais e físicas, como todas as energias xamânicas e que têm ligação com a natureza vão empurrando, 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 até que chegou. Chegou aonde? A sacola, gente. Num ponto da América do Sul. A Kundalini da Terra está hoje num ponto da América do Sul, que não é no Brasil, pronta para ser ativada. Quando será ativada? Na terceira semana de dezembro. Então, será ativada na terceira semana de dezembro e terá sua potência total na terceira semana de fevereiro. É como aquelas lâmpadas que... Eu não aguento mais dizer isso, eu não tenho outro exemplo. Como as lâmpadas de mercúrio que a gente acende, dá aquele start, e daí ela tem um tempo para ficar na sua plena potência. Porque vocês imaginam o que é toda a energia do planeta ligando e ativando de uma vez só? Me parece que os nossos circuitos torrariam, né? Então, esse tempo é um tempo de acomodação para a geologia da Terra, para o corpo físico da Terra e também para o nosso corpo físico. Ela esteve, então, na região da Atlântida, há 26 mil anos atrás, depois ela foi para a região do Tibete. Vamos tentar fazer uma retrospectiva energética do que aconteceu com o Oriente nesses 13 mil anos, em termos energéticos. De lá saíram todos os avatares, todas as bases filosóficas importantes. Inclusive o nosso maior avatar para o Ocidente, que é Jesus, estava naquela região. Então, não é porque ela está num ponto específico, então assim, ela estava no Tibete, então é só o Tibete que é beneficiado. Não, gente, é gigante a influência desta energia. E de lá se dissemina. Mas o Tibete ficou como guardião físico daquele centro de força, né? Aquela caixinha, a caixa de luz. É a caixa de luz? Ficou guardando a caixa de luz.
E aí agora nós vamos guardar isso. Então, também está de acordo com as várias visões espiritualistas que de algumas coisas foram faladas, até o Chico Xavier falando que aqui o Brasil seria o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Ela não está no Brasil, mas a gente está encostado onde ela está, né? Nós vamos ter a felicidade e a responsabilidade, porque não é só felicidade, né? A responsabilidade de sermos os guardiões desta caixa de luz agora. Então, para a gente é uma honra, mas também é um problema. É uma honra, mas é um problema, né? Não acho que vai ser tão simples assim em termos de postura. A gente vai ter que se modificar um pouco. A gente vai ter que mostrar um pouquinho mais do que carnaval e futebol. Vai ter que mostrar uma responsabilidade social, ética, moral. Não que futebol e carnaval sejam amorais, mas a gente tem mais a fazer. É isso. A gente tem mais a mostrar. Nosso potencial é maior do que isso. E aí, assim, com certeza, não daqui do Brasil exatamente, mas de toda esta região, América do Sul, América Central, América do Norte também, vão aparecer novos avatares, seriamente, assim, novos avatares. Enquanto a gente via todos aqueles gurus indianos, né, maravilhosos, agora nós vamos ver gurus de Havaianas. Vai ser muito legal. Não mais descalços de Havaiana. Avatares, filosofias diferentes, modos de pensar diferentes, bases diferenciadas, tá? E aí, assim, quando tudo isso acontece, o que vem atrás disso? Medo. O padrão do medo. Bom, tem uma grande mudança, é um final de ciclo. Vocês concordam comigo que fica um pouquinho difícil de desvincular terceira semana de dezembro de calendário maia? Parece óbvio que tem alguma ligação, né? Terceira semana de dezembro com o calendário maia. Terceira semana de dezembro com o alinhamento cósmico que está previsto. Terceira semana de dezembro com todas essas profecias e coisas que vêm sendo faladas há muito tempo, não é de agora, é há muito tempo. De avisos e coisas assim. Então, assim, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com o planeta? Essa história de quinta dimensão é uma coisa que a gente vai virar mesmo luz e não vai ter mais planeta? É o fim do mundo? É o apocalipse? Não, não é. Então, a questão é a seguinte: mudanças podem acontecer. Não é difícil que aconteça uma mudança geológica quando a gente está falando de uma energia tão grande quanto essa. Quando a Kundalini da Terra migrou de Atlântida para a região do Tibete, Atlântida desapareceu. Quando a energia da Terra saiu do Tibete e veio para cá, a gente ainda está neste período, mas vocês viram o que está acontecendo com o Tibete. As pessoas estão se autoimolando, se sacrificando, colocando fogo nos seus corpos como sacrifício. Porque eles acham que isto é uma questão política. É uma questão política? Apenas. É uma questão de falta de aporte. De repente, eles perderam o chão. A questão política, eles sempre tiveram nesses últimos tempos. O domínio e todo o resto da China. Mas assim, agora parece que, além da Kundalini da Terra, eles perderam toda e qualquer esperança de modificação. Porque se eles tinham aquela energia toda segurando, agora eles não têm mais. Isso é muito, muito, muito complicado. Podem acontecer, então, tempestades solares. Em nível cosmológico, quais são as incidências para este período? Então, as grandes modificações do Sol, da trajetória do Sol na galáxia, isto astrofisicamente, a questão da passagem pelo cinturão de fótons e o planeta Terra deslocado um tantinho, sendo uma rota maior de corpos celestes. Uma rota maior, não, ficando na rota de corpos celestes, tá? Então, estes são os perigos cosmológicos. E eu diria para vocês, perguntaria para vocês, o que nós vamos fazer a esse respeito? Vocês têm alguma ideia? Eu acho que se a gente chamar o Spielberg, a gente pode ter alguma boa ideia. O que a gente vai fazer a respeito
das tempestades solares, do cinturão de fótons e da rota dos corpos celestes? Então, nós não podemos achar aquelas soluções de uma arma nuclear apontada para um planeta que vai fazer com que a órbita... A gente não pode fazer nada disso. Fisicamente, geologicamente, o que está acontecendo? Pode acontecer uma mudança mais severa do eixo da Terra? Pode. Aconteceu no terremoto, no último que a gente teve. Por que é que uma ativação desse tamanho não causaria uma mudança no eixo da Terra? Pode acontecer. Podem acontecer mais terremotos, maremotos, vulcões, o clima ficar insuportável, virar um deserto. Ao invés de era de cristal, virar era de gelo. Pode, ok. Então, estamos aqui reunidos para consertar isso. Como é que a gente vai fazer? Não dá, né? O que a gente pode fazer, então? A gente pode tentar, como ele disse, ficar tranquilo, calmo, cada um vibrando em harmonia, porque a única coisa que a gente tem um pouquinho de controle é sobre o nosso estado de espírito. Nem sobre o nosso corpo, sobre o nosso estado de espírito. As pessoas que têm uma questão, uma postura controladora, elas têm que se ligar que elas não controlam absolutamente nada, começando por elas. Elas não controlam os seus corpos, ainda bem, porque não viveriam 10 segundos. Então, se você tivesse que tratar de pensar que você tem que respirar, produzir enzimas, fazer suas sinapses, ouvir, bater o seu coração, fazer o seu fígado produzir todas as coisas, o seu sangue se renovando, os seus pelos caindo, células sendo construídas, tudo num instante chamado agora. Vocês não conseguem nem ouvir o que eu estou dizendo aqui e anotar ao mesmo tempo, sem perder? Eu olho para vocês e já esqueço o que eu estou falando? Gente, a gente não dá conta de fazer nada. A gente não controla nada. Então, vamos esquecer os megaplanos e as mega operações e estratégias de defesa. Vamos nos esconder do fim, se acontecer, se. Não tem o que fazer. Mas a gente vai passar por efeitos físicos e, com certeza, efeitos emocionais. Estes efeitos físicos não são agora e nem serão na ativação. Nós já estamos sofrendo estes efeitos físicos porque a Kundalini da Terra está, neste momento, ativada ou desativada? Desativada. Então, a gente está sofrendo tudo isso. Quais são esses efeitos físicos que estão acontecendo com a gente ou com as pessoas próximas? Primeiro, a energia da Terra estava num lugar, para os que nasceram antes de 85, a gente se norteava energeticamente para aquele lugar, como as flores com o Sol. Para onde o Sol vai, elas vão se virando. A gente também. Com esta migração, as pessoas estão desorientadas fisicamente. Tá? Então, desorientação, questões tanto de lateralidade mesmo, esquerda, direita. Eu estou indo para um lugar, fazer uma coisa e de repente eu me esqueço. Ela fez assim com a mão dela para saber onde era. É isso? 4. Eu me incluo nessa. 5. Tá. Então, problemas com orientação espacial, problemas com lateralidade e também desorientação em termos de equilíbrio. Muitas tonturas, muitas vertigens, pessoas relatando sensações de tontura, sensação de vertigem, sensação de instabilidade, e isso causa batidas, quedas e coisas do gênero. Parece que a gente não está sabendo muito colocar o nosso corpo neste espaço. Então, dá para entender agora por que tudo isso está acontecendo? Além do mais, a nossa estrutura energética para a próxima era está centrada entre o eixo cardíaco e coronário. A gente saiu de uma era que era bonito, né? A gente saiu de uma era na qual nós estávamos com a nossa energia vindo aqui do plexo até a Kundalini,
E agora estamos entrando numa outra frequência que é coronário nada, cardíaco coronário, tá? Isso provoca uma expansão torácica, energética. E aí isso causa na gente, em algumas pessoas mais sensíveis, problemas circulatórios, problemas cardíacos, sensações ligadas a isso. E respiratórios também. Pulmão e coração estão muito ligados, não dá, às vezes, para desvincular, tá? Então, gente com muito problema de pressão que nunca teve, ou alta ou baixa, taquicardia, problemas circulatórios. Isso fisicamente. E emocionalmente? Bom, emocionalmente também nós continuamos perdidos. Tão perdidos quanto fisicamente, desorientados, emocionalmente isso se reflete. Eu nem sei se começa no emocional e vai para o físico, ou se é do físico para o emocional nesse caso. Porque são duas coisas muito ligadas. E como a gente tem a ocorrência física do deslocamento da Kundalini, né, então são coisas muito juntas. Então, assim, crise vocacional. Quem é que está com crise vocacional aqui? Eu tô também. E é tudo com 18 anos, né? Todo mundo que levantou a mão tem 17, 18 anos, né? Tá fazendo Enem. Não vieram semana passada, vocês estavam no Enem, né? Não, gente, eu não sei o que acontece, mas parece que esse momento é um momento de eu não quero mais fazer o que eu estava fazendo. Eu não quero mais trabalhar eu não quero mais fazer aquilo que eu demorei tanto tempo para aprender a fazer. Quando eu entrei na faculdade, eu me formei com o maior prazer, eu tinha todo aquele sonho, mas para mim não serve mais. Eu até ganho bem, eu tenho um emprego estável, eu estou perto de me aposentar. Eu não quero mais fazer isso. Esta crise vocacional é uma crise do novo ciclo, porque ela te chama para uma nova possibilidade. Então, ela é pertinente, tá? Então, não surtem, por gentileza. 2 picos muito fortes. Nós estamos sem energia da Terra atuando, então a gente pode fazer 2 coisas. A gente pode entrar na depressão ou a gente pode entrar na euforia. Então, num dia você não sai de casa porque o mundo não te compreende. No outro dia você vai dominar o mundo. Você sai, eu vou resolver tudo, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa da luz, a mesma pessoa. Então aí, pensem em quantos casos de diagnóstico de bipolaridade e distimia vocês têm ouvido nestes últimos anos. Vocês conhecem tantos bipolares assim? Sério mesmo? Que é todo mundo realmente bipolar? E engraçado, não existia bipolar há 20 anos atrás, né? Ou ele era psicótico ou ele era meio doidinho. Bipolar não era. Tá? Era uma esquizofrenia. Então, assim, mas a questão da bipolaridade mesmo, dos extremos, e de ter que ser medicado com isso, e de ter que ficar monitorado, e de ter que tomar uma coisa que fique controlando os seus neurotransmissores. Então, assim, eu não estou dizendo que a medicina está errada. Eu estou dizendo muito pelo contrário, que assim, olha quanto caso de gente sofrendo as consequências da migração da Kundalini da Terra. Os 2 picos. Por que a gente está sem essa energia ativada? Por outro lado, a gente tem que gerar muita energia e entrar num estado de euforia muito grande. O que, às vezes, nem sempre é provocado pelos seus estímulos internos. Aí vai para a bebida, aí vai para a droga, aí vai para outras coisas para buscar esse estado Red Bull. Isso aí. Junto com isso, os sintomas menores da depressão e da euforia, ansiedade, angústia, muita angústia, muita impaciência e descontrole, tá? Isto de modo geral. Isso nas 24 horas do dia, acontecendo de hora em hora cada coisa dessas. Então, uma hora eu estou super feliz, outra hora eu não estou, aí eu me descontrolo, aí eu fico ansioso, aí eu me acalmo, aí eu sou feliz, aí eu sou da luz, aí eu não sou mais. Tá? Então, isso vai fazendo assim,
e as pessoas, parece que a gente tem uma humanidade de adolescentes, porque isto é característica de adolescência, esta movimentação emocional intensa, e nós viramos uma sociedade de adolescentes de uma hora para outra, tá? Por quê? Porque, na verdade, é isso mesmo. Então, presta atenção. Desde 85 a gente está sem referência. São muitos anos até agora. Essa Kundalini migrando. A gente sem aporte energético. E todo mundo que está aqui e começou a fazer trabalhos energéticos depois de 1985 e sentiu a energia, e sentiu a intuição, e sentiu o poder, seja qual for o seu trabalho energético, pare e pensa numa coisa. A gente não sentiu nada ainda. A gente está fazendo isso com a nossa energia. A gente não está fazendo isso com o aporte energético do planeta. Então imaginem que maravilha será isso. Quando esta luz acender, quando esta energia for ativada, quanto é que a gente não vai ganhar de possibilidades? Passa lá. De mudanças físicas, cosmológicas, emocionais e... O que mais? Emocionais, cosmológicas, geológicas e físicas. Passamos agora para as mudanças em nível espiritual. O que vai acontecer? A Terra está, então, no seu processo evolutivo, junto com dezenas, centenas, nem sei dizer, quantos outros planetas que também estão entrando subindo em suas escalas evolutivas. Nós vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de pleno desenvolvimento de potencial. Ninguém vai fazer. Uhul, gente! Para que isso aconteça, alguns ajustes tiveram que ser feitos. Primeiro grande ajuste. Eu não sei se vocês sabem, mas a lei do karma não está mais em vigor. Vocês sabem disso? Oi? A gente já vai chegar lá. A lei do karma era a lei que regia a gente nesses últimos 13 mil anos, que ainda estamos nesse período, né? Quando eu falo de 13 mil anos, esse onde a Kundalini da Terra estava no Tibete. Eu sempre acho que a gente já passou, mas não chegou lá ainda, falta pouco, né? Falta pouco. Faltam quantos dias? Menos de 40 dias? Menos do que isso? Muito bem. A gente teve esse tempo todo seguro como civilização e como planeta pelas leis do karma e pelo jogo do karma. Vocês imaginam o tamanho da produção por trás disso para fazer essa história acontecer? Eu tinha que nascer num determinado tempo, numa determinada época, que você nasceu para a gente se encontrar, e você tinha que ficar esperando, porque eu tinha uma dívida com você, e você tinha comigo, e daí a gente ia se encontrar para ajudar uma quinta pessoa que ia aparecer no nosso caminho, que ia ser seu tataraneto. Então a gente tinha que fazer alguma coisa para que você... Né? Bom, esta é uma superprodução mesmo, né? Uma superprodução do universo para fazer com que a gente aprendesse que o que você faz tem uma consequência. E se você não saldar esta dívida, que é como a gente aprendeu a chamar tudo isso, e se você não conseguir perdoar de verdade, de coração, não vai adiantar você fugir fisicamente da vida. Você vai ter outra, e vai ter outra, e vai ter outra, e vai ter outra. E agora não tem mais nada disso. Por um lado, porque você não tem outra chance de fazer isso. A lei do karma não está em vigor, mas tem uma outra que está em vigor, que é a da causa e consequência. O que antes demorava 4 vidas para acontecer, não vai mais demorar 4 vidas para acontecer. Se o troco não vier de quem foi provocado, e eu estou falando troco em formas de consequência, alguma outra coisa vai provocar aquela consequência imediatamente. Então, assim, a gente vai ter que deixar de ser lerdo. Porque nós somos lerdos, muito lerdos. Eu mesma já falei várias vezes, eu resolvo em outra vida.
Vocês nunca falaram isso? Não, eu falei. Essa vai ficar para a próxima. Gente, essa pessoa é tão desafiadora. Ela causa tanta motivação na minha alma para o mal que eu resolvo em outra vida. Eu não vou me dar o trabalho de parar e resolver essa questão agora. Não vou perder tempo com isso. Se a gente tiver um problema, vai resolver em outra situação. Em outra vida, em outra existência. Eu quero nascer homem, eu quero nascer mulher, eu quero nascer gato. Vocês já quiseram nascer gato? Eu já. Então, gente, você vai... Hã? O quê? Gato castrado? Como assim eu quero nascer gato castrado? O que vai acontecer? Então, aí assim, gente, agora a gente vai ter que resolver... Vai ter que resolver na hora. Vai ter que resolver na hora. As coisas estão se antecipando. Nós já estamos sem a influência da lei do karma há aproximadamente 2 anos. Não se deu conta disso ainda. A gente ainda carrega os grilhões, né? Agora, quando a gente toma consciência, e porque a gente não está mais sofrendo os efeitos da lei do karma, quando a gente toma consciência disso, dá uma liberdade. Porque você sabe que você gosta daquela pessoa, não porque você tem uma obrigação com ela, ou não porque ela é difícil na sua vida, ou nada disso. Você olha para ela e fala, gente, a gente está no mesmo tempo, no mesmo espaço, convivendo. E olha que legal, eu não tenho dívida com você e você não tem mais dívida comigo. Zerou. 0 a 0. Porque na lei do karma acontecia uma coisa muito legal, que era assim, eu vim para cá porque eu tinha uma dívida com este cidadão, e por milhares de artimanhas cósmicas, ele se tornou meu marido. Tá? O que aconteceu? Numa outra vida, ele foi muito malvado comigo. Então, agora eu sou esposa dele, estou bem próxima, eu tenho a oportunidade de mostrar para ele que não é assim, a gente pode conviver. Só que eu olho para ele e não me lembro. E aí eu fico pensando assim, esse cara é meio estranho, né? E aí eu vou lá e provoco. Provoco para que a gente resolva, porque o nosso papel no jogo cósmico é esse. O que fez mal e o que sofreu o mal vai lá e provoca. Aí esse aqui tem que falar, eu não sou mais daquele jeito, eu evoluí, vamos viver bem. Só que a pessoa que provocou, sabe o que acontece com ela? Ela gosta. Então, ela gosta. Então, ela não provoca uma vez só. Ela provoca mais, e com força, e com vontade. E aí, era ele que me devia alguma coisa, e o jogo vira, e eu passo a dever alguma coisa para ele, porque sou eu que estou fazendo mal. Isso fica uma história sem fim. E por isso a gente tem o nosso corpo como professor neste ciclo. Ele ensina pra gente que a gente tem um limite, que se eu colocar a mão num lugar quente, vai queimar, vai doer, que se eu não tratar do meu corpo, vai cair um pedaço. O corpo é nosso professor, encerra a gente dentro das doenças, dentro dos males todos. E agora, sem lei do karma, a gente também não precisa mais ter o corpo como professor. A gente tem a tranquilidade de uma biologia funcionando adequadamente, de uma longevidade correspondente à nossa estrutura física. Nós não nascemos para viver 50 anos, nós não nascemos para adoecer, nada disso, a gente tem uma matriz biológica perfeita. Então a gente vai levar a cabo esta existência com um corpo, no próximo ciclo, com um corpo funcionando perfeitamente, quando acabar... Gente, eu já fiz tudo que eu podia fazer. O que mais eu tenho para fazer aqui? Mais nada. Então está na hora de me despedir para outro lugar. Sem sofrer. Sem precisar de doença para ensinar isso. Tá? Então, assim, esses próximos 13 mil anos são uma época onde a lei da causa e consequência vai estar em vigor, ao invés da lei do karma. É bom a gente ir treinando. É bom a gente ir treinando porque faltam menos de 30 dias. Faltam 36 dias. Oba, ele diz. Tá. Aí assim, vai treinando. Aconteceu? Me desculpa. Que a gente pede desculpa, nem que seja benefício próprio. Para se salvar. Porque vai chegar, o negócio vai chegar. Então, pede desculpa antes.
Sei lá, entendeu? Eu peço desculpa antes. Assim, chega assim, gente, me desculpa, eu tô super descontrolada, pode ser que eu xingue todo mundo, não é do meu coração. Tá? Então, se acostumem a esse padrão de desculpar também, porque não vai ter outra chance. A gente tem que ter, assim, dá tanto trabalho pedir perdão quanto perdoar. Acho que perdoar dá até mais trabalho. A divindade, a fonte, se individualiza em experiências, em ações. Essa ação pode chamar Alexandra, pode chamar Luiz, pode chamar Sérgio, pode chamar lagarto, pode chamar pedra, pode chamar árvore. A ação dela é individualizada. Então, não só somos um, no sentido de que saímos do mesmo lugar, como somos exatamente o mesmo, em formas diferentes de ação. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco, porque vocês fizeram assim. Então, eu vou continuar. Aí, no próximo ciclo, a gente tem a questão da transparência, e por isso Era de Cristal. Seremos transparentes como cristais. Não vai adiantar você falar assim para mim, tá tudo bem, eu estou super feliz. Porque a minha vida é cheia de maravilhas e bênçãos. E todo dia é um novo dia na minha vida, onde eu tenho muita alegria. A gente fala uma coisa e a legenda é outra. Ou não? Vai ficar totalmente claro que se você gosta, se você não gosta, você não gosta. Você está vibrando na mesma frequência que eu, a gente vai se entender. Você não está, não vai dar. E não, a gente não vai ter vergonha de falar, escuta, não vai dar. Sua vibração não é igual à minha. Porque é mais ou menos como como chama aquele negócio? Uma tomada e não tem entrada, não vai entrar. Então, se a gente tivesse LEDs internos, o meu LEDzinho é azul, o seu LEDzinho é azul, a gente vai conversar. Seu LED está vermelho, o meu está azul, não vai rolar. Não significa que você esteja errado e eu esteja certa. Significa que aquela comunicação não é possível naquele momento. Então, a gente tem que achar uma cor que talvez seja índigo. Entre azul e vermelho, misturou as duas, fez uma terceira, e aí a gente está na mesma frequência. Mudança na comunicação. Se eu não consigo esconder o que eu penso e o que eu sinto, e nem você, quantos problemas vão acabar? Muitos, né? Porque entre o que eu digo que eu sinto e o que eu sinto mesmo, tem uma distância gigante. Entre o que você me conta e o que é enorme. E tudo isso gera problema de comunicação. Além do mais, os valores mudam para valores coletivos, ao invés de valores individualizados. A gente entra num jogo de ganha-ganha, não num jogo de perde-ganha. Para eu ganhar, você não precisa perder. Eu posso ganhar e você pode ganhar. A gente não precisa ficar na situação de ou eu ganho ou os dois perdem, que é o que acontece, né? Então é assim, você vai numa loja e pede desconto. O cara fala, eu não posso dar desconto. Aí você fala, então eu não posso levar. O cara fala, é o que eu posso fazer. Quem perdeu? Os dois. Não foi? O cara deixou de vender e você deixou de comprar. Os dois perderam. Ou, tem desconto? Não, olha, desconto eu não tenho, mas eu parcelo em 20 vezes. Essas 20 vezes saíram muito mais caras do que o preço inicial. Ele ganhou, você perdeu. A gente vai entrar num paradigma de situação onde eu ganho e você ganha, ninguém perde. A gente ganha coletivamente. Então, a gente vai virar uma grande república compartilhada? Não, a gente vai ter a nossa individualidade. Nós vamos ter os nossos valores e as nossas mini coisinhas. Só que essas mini coisinhas não vão ser tão importantes para a gente. Ou melhor, elas vão ser tão importantes para a gente que a gente vai querer compartilhar com os outros. A gente vai achar tanta utilidade para as nossas coisas que ela vai ser... É como se você tivesse com um presente muito grande em cada pequena coisa. É muito para mim, eu tenho que repartir, eu tenho que dividir. Tá? Mudança de paradigma. E vai mudar a relação consigo, com o outro e com o todo.
a gente não vai deixar de lado também o planeta, que nunca nos deixou de lado. Mas nós estamos tão preocupados em resolver as nossas questões que a gente não está dando conta de fazer as outras. Tá? Então, hoje nós vivemos uma situação assim. Ou você tem o cara 100%, o cara, a mulher, enfim, a pessoa. Você tem o ser 100% egocêntrico, que está preocupado em se analisar, em evoluir, em aprender, em se superar, em eu. Vai para o alto da montanha e fica lá. Eu, nada, eu. Você tem a outra ponta, que é a pessoa que está preocupada com o outro, que se doa, que se entrega, que está sempre disponível, mas ela não cuida dela. Vocês conhecem gente assim ou vocês são assim? Aí as pessoas fazem assim, neste momento. Né? Tudo para o outro, nada para mim. Eu saio da minha casa, eu tiro a comida da minha boca e dou para outra pessoa. Mas eu não estou comendo direito nesses últimos dias, estou doente. Né? E até pessoas iluminadíssimas. Mas a gente não consegue entender isso. Uma pessoa iluminada, ela não pode ter benefício. Vocês já notaram isso? Quando falavam, por exemplo, do Osho, do Sai Baba, por que o Sai Baba tinha tantos carros? Ué, como se ele não fizesse nada para ninguém, né? Ele não pode ter carro e iluminar todas as outras pessoas? Ele não pode ter conforto? Como assim? A gente quer que as pessoas que se doem para os outros não tenham nada, fiquem sem nada. A gente espera isso delas. Ou não. E temos a terceira ponta, que é a relação com o todo. As pessoas que só se preocupam com o planeta e com as coisas do planeta. Vocês já também conheceram gente que fala, prefiro bicho do que gente. Vocês nunca viram isso? Só eu? Prefiro bicho do que gente. Bom, eu também prefiro bicho, mas eu também prefiro gente. Então, hoje, ou a gente tem, são pouquíssimas as pessoas que têm o equilíbrio de olharem para si, porque é mais do que importante que a gente olhe e queira crescer. A gente olhe para o outro e queira crescer e se cuidar. A gente olhe para o outro e queira compartilhar, abrigar, auxiliar no que puder, e que a gente tenha toda e qualquer boa vontade e respeito pelo local onde moramos, o nosso planeta e os habitantes dele, nossos irmãos. Irmã Sol, Irmã Lua, Irmã Pedra, Irmão Cachorro. Tá? Aí, a gente fica numa das pontas. Na próxima era, a gente vai ficar em todas as pontas de uma vez só. Tá? Vamos nos preocupar com a gente, com o outro, com o todo. Vamos nos preocupar? Não, vamos nos ocupar, o que é bem melhor. Depois que eles pararem de conversar, eles mudam a lâmina para... Muito bem. Dito isso, a gente vai também, e mais importante para algumas pessoas, ter acesso, porque assim, para mim, essas mudanças já bastariam. Eu não precisaria de nenhum efeito pirotécnico, mágico e fantástico para achar que esse tempo já era simplesmente fantástico, que era a melhor época para se estar vivo neste planeta. Uma mudança global, uma mudança de consciência, uma mudança de paradigma, a interrupção da lei do karma, as coisas mais claras entre as pessoas. Para mim estava bom. Mas vocês acham que o universo é só isso? Não, a gente também vai ter acesso à quinta dimensão. Eu vou falar de novo. A gente também vai ter acesso à quinta dimensão. Vocês são muito animados. São muito animados. Vocês me deixam felizes. Vocês me deixam felizes. A quarta nunca teremos. A quarta é o tempo puro. É o conceito linear de tempo que organiza tudo isso. Então, o que vai acontecer? Nós estamos na terceira dimensão. A quarta dimensão é o recheio deste sanduíche. E aí nós vamos ter acesso à quinta dimensão, onde
O espaço e o tempo são dispensáveis. Mas a quarta dimensão está aqui para segurar este processo, por vários motivos. Primeiro motivo, a gente não vai desaparecer da terceira dimensão e aparecer na quinta dimensão. Tudo bem? Não vai acontecer assim, ó. Terceira semana de dezembro, ativar, tchum, vai para lá. Não, não vai acontecer. 1, 2. Evolução não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. São 13 mil anos para isso acontecer, para a gente ter sabedoria dessas ferramentas. E aí todo mundo fala assim, ué, mas como assim? Depois da ativação já não vai acontecer, e a gente já não vai ver, e a gente não vai dar mão para Pleiadiano, para Arturiano, para pessoal de Orion, e aí, né, pá. Ok, a gente está há 13 mil anos tentando aprender a usar os nossos chakras. Eles estão aqui há 13 mil anos. A gente ganhou todos eles alinhados desta forma do Tibete para cá. Quem aqui usa seus chakras conscientemente da forma como devem ser usados? A gente está, parece que estudando como é que faz isso, não é não? Ativa um, desativa outro, põe a energia para cá, faz sobe energia, desce energia. Alinha, alinha, alinha. Apaga, ativa, gira para lá, gira para cá, ou não. Então, nós tivemos 13 mil anos para aprender a fazer isso. Deveria se esperar que a gente já soubesse fazer assim. Ah, preciso irradiar amor, chakra cardíaco. Preciso passar minha mensagem, vou ativar o meu laríngeo. Vou ativar minha pineal. Recebendo energia da fonte, doando energia para a terra. Toda essa história que a gente já sabe, mas a gente não sabe fazer isso na prática. Então, nós vamos ter todo o aporte, suporte, estrutura para que acessemos a quinta dimensão. Externa, a interna nós já temos. Mas isso significa que todo mundo vai conseguir fazer isso assim? Não. Todo mundo vai fazer ao mesmo tempo? Não. Vai ter gente que nunca vai fazer? Vai. Vai, claro que vai. Nós vamos ganhar uma possibilidade, uma caixa de ferramentas. Isso não significa que a gente vá usar as ferramentas da caixa, ou que a gente sequer saiba o que são aquelas coisas estranhas. Tá? Assim, todas as filosofias, todas elas falam de chakra do seu jeito. Então, a religião católica com as palmas da mão, o coração de Cristo, aquela coisa dos santos e dos anjos. Enfim, todas elas falam, na sua linguagem falam. Evangélico não tem imagem, mas eles fazem imposição de mão, eles põem a mão na cabeça do sujeito. Assim, todos eles falam, todos pensem em qualquer um. Os sufis ali rodando. Assim, o que vai acontecer no próximo ciclo é que todo mundo vai falar de veículo interdimensional, de possibilidade de acesso à quinta dimensão, com línguas diferentes, de formas diferentes. Isso não significa que todo mundo vai saber fazer. Ou tenha ouvido falar daquele jeito. Mas esse paralelo é um fato. Então, assim, a quinta dimensão interna, a gente já tem acesso a ela. Quinta dimensão interna. A quinta dimensão tem 2 dimensões. A dimensão interna e a dimensão externa. A dimensão interna da quinta dimensão, como eu estou confusa, né? A gente acessa através dos nossos sonhos mais profundos, aqueles que não têm um conteúdo de descarga emocional, porque a maior parte dos nossos sonhos é descarga psicológica e emocional, solução de problemas do dia a dia e tal, mas tem sonhos que não se encaixam nessa categoria. São aqueles sonhos que são totalmente diferentes e a gente sabe reconhecer quando é uma coisa, quando é outra. A gente acessa também a quinta dimensão interna através de processos de meditação dirigidos e específicos. E a gente acessa a quinta dimensão interna através de viagens astrais também. E que, na verdade, a gente acha que está indo para fora, mas está indo para dentro. E, finalmente, a gente acessa a quinta dimensão interna através de criação
mas quando a gente não tem o conhecimento prévio. É o caso de Júlio Verne. É o caso... Eu só me lembro de Júlio Verne. Alguém pode me dar outro exemplo? Leonardo da Vinci? Michelangelo? Nada como ter pessoas conhecedoras de museus na sua sala de conversa, né? Dante? Enfim, eles não tinham o conhecimento para criar determinados objetos e situações que mais tarde aconteceram. Então, eles foram buscar num lugar chamado quinta dimensão interna, que é acessível a todos nós. Só que não de forma consciente. Isso. O Steve Jobs. Ou, enfim, tá? E mais, nós já estamos preparados para a quinta dimensão. A quinta dimensão externa vem sendo preparada há 40 anos na nossa civilização. O que é a quinta dimensão externa? A quinta dimensão externa é uma situação que está exatamente à nossa frente, é uma situação sem espaço e sem tempo. Quando a gente pergunta para os pleidianos onde fica a quinta dimensão, eles dizem, estiquem suas mãos. A gente está aqui, esticando as nossas. E a gente faz assim e não consegue, né? Muito bem. Nós estamos no mesmo espaço, com matrizes de informações empilhadas. Para a gente, para o nosso cérebro, é absurdo entender uma coisa dessas, porque a gente não vive isso. Mas, por isso, a gente precisa começar a se acostumar com a quinta dimensão externa, vindo pela interna. E a gente pode fazer isso através do exercício do espaço do coração, que nós vamos fazer isso com vocês agora. Só que, antes disso, eu queria terminar de falar para vocês que a gente vem sendo preparado para essa situação há mais de 40 anos como civilização. A questão da quinta dimensão é uma questão de ajuste, simplesmente. Como hoje acontece com as TVs digitais, que a gente vê a mesma imagem que via antes, só que a gente vê detalhes que não via. Quer dizer, aquela atriz nunca teve aquela pinta, surgiu agora? Não, a gente nunca viu aquilo. A gente nunca viu que ela tinha uma marquinha de catapora. Agora a gente vê. É uma questão de ajuste. Ajuste visual, ajuste auditivo, sinestésico, olfativo, tá? As coisas continuarão estando aqui, a gente vai ter mais informações do que tinha. Ao invés de olhar apenas para uma folha no sol, eu vou olhar para a folha no sol, eu vou ver a energia que a envolve, eu vou ver o sistema dela funcionando biologicamente, eu vou ver coisas que eu não enxergava antes, tá? Ou sentir sensações físicas que eu não tinha antes, ouvir ruídos que eu não ouvia antes, tá? E a nossa civilização vem sendo preparada por isso a partir da tecnologia, através da tecnologia. Hoje nós estamos preparados para não ter tempo e espaço. Eu estou aqui, a esposa dele está lá em Israel, eu estou conversando com ela em tempo real. Ou não? Não resolvemos já a questão do tempo? Ah, mas a gente não está no mesmo espaço. Claro que está. O que nos liga é aquele negocinho, aquela tela, que eu só vejo uma e ela só vê uma, e a gente está efetivamente numa janela de espaço. Espaço-tempo. Eu mando uma informação. O sonho da nossa civilização, nesses 13 mil anos, era se comunicar telepaticamente, né? Eu falo para vocês, comunicação telepática quase que existe, se chama e-mail. Se chama SMS. Se chama caixa postal. Tá? Então, assim, nós encurtamos as distâncias. A tecnologia nos preparou, porque sempre tem. Imagina que esse plano de evolução foi feito em 85. Claro que não, né? Tem uma imagenzinha no Face circulando, muito engraçada, que aparece um Maia com uma grande pedra circular, chega pro cara e fala: chefe, só coube até 2012. E o chefe responde: isso vai dar uma merda um dia.
Então, assim, nós estamos sendo preparados há muito tempo, é um plano inteiro para fazer isso acontecer. E a gente precisa acostumar com isso fisicamente. Então, para a quinta dimensão, esses últimos 40 anos, mas desde a era do rádio, desde antes disso, desde das comunicações, né, eletricidade, tá? Bom, Sérgio Scabia, fundador do STUM, do site Somos Todos Um, o maior portal de assuntos interessantes da América Latina e que engloba o quê? 167 países? Se devia ser por aí agora. Muda sempre, porque tem muito brasileiro morando no exterior. Cada vez mais se espalharam. Depois da década de 80 foi impressionante. Poucos vieram para cá, eu vim para cá, meu irmão, essas coisas todas, mas muito brasileiro encontraram uma situação talvez melhor lá fora. Tá. Mas com isso agora estão espalhando essas coisas, bem ou mal, são sementes que estão lá. Somos todos sementes, né? Somos todos sementes. E somos todos um. E somos todos um. Essa unidade é a base de tudo, provavelmente. Tá. Bom, o Sérgio, você conheceu o trabalho esse ano, como todo mundo, esse trabalho foi divulgado esse ano. As famosas sincronicidades, né? As famosas sincronicidades. Vocês lançaram a semente, a Elisabeth Cavalcanti, que é uma das fundadoras praticamente do site, desde 2000, veio visitar e fez um relato excelente e eu vim, agora estou aqui de novo. É uma alegria estar aqui, trouxe também a Graziella, que é a astróloga do site, também está com a gente desde 2000. E meu irmão, que está na Itália, vai embora amanhã, mas eu queria que ele conhecesse pela beleza de tudo, né? Quer dizer, essencialmente é um aspecto imperdível, né? Simplesmente imperdível. E o que você acha que vai mudar com essa ativação da Kundalini da Terra, do seu ponto de vista, de tanta informação que você tem, que tem esse aporte todo dia de gente falando da mesma coisa? O que você imagina que vai acontecer, Sérgio? Então, realmente é uma quantidade enorme de informações e muitas, às vezes, são catastróficas. E isso é extremamente... Eu não considero que isso venha a ocorrer. Espero, inclusive, que a gente consiga atingir uma massa crítica de informações, de pessoas, né, que tenha a condição de sustentar essa energia, que nem os xamãs estão fazendo com a Kundalini, e permitir que a transição seja algo lindo, algo maravilhoso. Imagina se todo mundo que estivesse, não digo na nossa vibração, a gente tem que usar humildade, tem que ser humilde, mas há uma quantidade de pessoas, né, que ainda precisa despertar, é a maioria dessas pessoas. Então, praticamente, se todo mundo estivesse já preocupado, ou nem a palavra certa é preocupado, mas em sintonia com o que tem que ser feito, preparado e depois eventualmente reparado, a passagem seria algo extraordinário, fabuloso, um êxtase para todo mundo, provavelmente, ou seguramente. Então, há necessidade de focar essa responsabilidade que é de comunicar, de passar essa informação, que pode ser uma coisa excelente, que é necessário que seja uma coisa excelente, e que muito tem que ser feito ainda, pode ser feito. Eu falo, moço, vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Então, eu sinto muito forte essa necessidade de pôr para fora, de avisar, de encontrar as pessoas. E as pessoas assim, as pessoas que estão preparadas de alguma maneira, que já estão sentindo isso, elas se sentem muito sozinhas, porque às vezes ficam com vergonha, com medo. Eu estou sentindo uma coisa estranha, não tenho com quem compartilhar. Exatamente. Inclusive o último artigo que vocês colocaram sobre as consequências físicas, eventualmente, dessa situação, que não são só elas, as dores da transição. É uma informação fabulosa. Agora, obviamente, vamos torcer que a internet seja mantida no ar, que haja ainda energia, essas coisas todas, porque vai ter uma procura muito grande desse tipo de informações. E a informação estará disponível, inclusive já está disponível em espanhol, porque já traduz tudo o que você faz, é traduzido ao espanhol.
Queríamos traduzir para o inglês também, não tem tradutores voluntários. Bom, então, é um chamado, né? Se alguém estiver disposto a colaborar efetivamente, traduzir este material para outros idiomas e essencialmente para o inglês, nós estamos precisando dessa ajuda também. Exatamente, exatamente. Se bem que tem o Google que Não, faz mas o uma Google tradução. É uma Babel, né? É uma tradução muito superficial, muito. Mas dá às vezes para entender o espírito da coisa. Dá para ver, dá para entender. E Assim, vamos torcer para que isso seja mais rápido, mais sutil e mais rápido, né? Que essa massa crítica se forme com um corpo forte e que traga isso para mais perto. Sem Que dúvida. a gente não tenha que demorar 13 mil anos para chegar a ver. Ou falar de algo que no fim acaba não acontecendo. Sim. Essas profecias que continuam sendo Bom, colocadas. mas aí, assim, isso não depende apenas, quer dizer, esse Não, momento claro, ele é único, claro, porque claro. ele não depende apenas E não- nem do aporte externo e nem só da consciência. Claro. Então, não é como foi a Era de Aquário, que foi uma grande preparação, mas anos 60, que prepararam em termos de consciência, mas não tinha aporte magnético, Sim, energético, cósmico, magnético, energético, cósmico. para que isso acontecesse. Exatamente. Então, agora sim, a gente está com a faca e o queijo na mão, com tudo pronto para que isso aconteça. Então, Com vai certeza depender- é um momento imperdível para nós, para a humanidade e para as pessoas que estão hoje encarnadas nesse mundo. É a melhor época para estar vivo, né? Sem menor dúvida. É o melhor tempo para Sem viver. menor dúvida. Bom, então, vocês que não sabem o que fazer, colaborem, leiam, avisem as outras pessoas e disseminem esse conhecimento. Está todo mundo aqui alinhado com a mesma coisa. É isso? Somos todos um? Somos todos um. É isso aí. Bom, para fechar o assunto de hoje, eu queria terminar falando das recomendações que eles nos deram. E que não são conselhos simplesmente, são orientações práticas e uma delas é muitíssimo importante. A gente precisa ficar longe dos nossos limites. E quando eles dizem longe dos nossos limites, é como o nosso celular, que tem ali a bateria se esgotando e quando chega no zero é que a gente põe para carregar, ou quando está quase acabando a gente põe para carregar. O que eles nos falam é que a gente deve parar toda e qualquer atividade, ação, comportamento, ideia, sensação, antes que a gente chegue perto do limite. Então, quando der aí o correspondente aos 20% da carga interna de cada um, a gente deve parar. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida física. E isso significa que esse é um tempo de mudança. Essa mudança energética na nossa estrutura energética, ela demanda muita energia, sim, e isso vai para a nossa parte física. Então a gente tem que tomar cuidado, não exceder os limites ao comer, não exceder os limites em relação ao trabalho, nem dormir demais, nem dormir de menos, nem trabalhar demais, nem trabalhar de menos. Isso para as questões práticas. Para as questões emocionais, tentar sair de todo padrão relacionado à agressividade, não se envolver nesse tipo de discussão, porque isso sempre nos leva a passar dos limites. Então é importante que a gente tenha em mente que para que a gente possa evoluir, a gente precisa estar vivo e precisa estar saudável. A gente precisa desta vida física para poder ter acesso a toda essa festa maravilhosa que vai começar. Isso significa também fazer uma escolha consciente para entrar na outra ponta contrária à do medo. O contrário do medo é o amor. E é nisso que a gente tem que se fixar, é nesta energia. Então a gente tem que deixar de escolher os padrões do medo. E isso tem a ver com tudo. Isso tem a ver com o nível de relacionamento que a gente tem com outras pessoas, com as informações que a gente consome, com os produtos que a gente consome e com o que, entre aspas, vendem para a gente o dia inteiro. Se você abrir um jornal hoje, você vai ver 90% das matérias relacionadas a medo e 10% de coisas que são as importantes e que, por causa dessas coisas que representam só esses 10%, é que a gente está ganhando esse imenso presente que se chama evolução. Não por causa dos 90% do medo.
O medo nunca levou e nunca levará absolutamente nada. Essa não é uma guerra do bem contra o mal. Essa é uma guerra do bem para mais bem. É uma batalha no sentido de a gente aprender a ficar na vibração do bem e do amor. Então, esqueçam o padrão de medo, se desliguem dessas histórias de apocalipse, terremotos, escassez, violência. Elas vão deixar de existir? Não. Você vai deixar de se alinhar com isso e isso vai ficar cada vez mais distante de você. Se estiver mais distante de você, vai estar mais próximo, você vai estar mais próximo do padrão do amor, atraindo mais pessoas para esse padrão. Isso não é daquelas coisas de Martin Luther King, um dia eu tive um sonho, nem John Lennon cantando Imagine. Isso é possível e a gente está vendo acontecer agora. Se você ainda não viu, você está na frequência do medo. E é dela que você tem que sair. E é esse recado que está ligado à grande despedida que eles sempre fazem, que é seja a luz, que é o que nós todos desejamos a você.